Boa tarde. Nós estávamos vendo uma pesquisa feita em Oxford com pessoas que acompanhou. É considerada uma das pesquisas mais longas, uma pesquisa em psicologia que acompanhou as pessoas por cerca de 70 anos. E essas pessoas elas eram acompanhadas, e seu estilo de vida, seu comportamento. O que percebeu, queremos falar sobre hoje, é que as pessoas que tiveram boas amizades, boas relações saudáveis, amorosas, que foram cercadas de pessoas queridas, essas pessoas conseguiram ter uma vida muito tranquila, muito saudável e um desencarne, uma morte mais feliz. E o contrário, as pessoas que tiveram uma vida conflituosa, cheia de atritos, cheia de confusões, tiveram uma qualidade de vida e um envelhecimento estressado, cheio de problemas, com mais o índice de problemas de saúde muito maior e com muito mais problemas. E aí a gente quer entrar no tema que é fundamental para nós, né, que trabalhamos, frequentamos, né, caminhos espirituais de algum nível, que é a questão do para que tudo isso, né? O conhecimento espírita, se você refletir bem, ele tem uma função, é fazer as pessoas felizes. A espiritualidade deveria ser um caminho que deveria transformar as pessoas em pessoas com um coração bom, mas nem sempre o que a gente percebe é isso. Nós acabamos criando as instituições, as regras, as coleiras de ego, né? Aquilo que amarra as pessoas e suas características, né? Acabamos levando para as instituições religiosas todas as nossas cismas, preconceitos, medos, todo o nosso atropelo emocional, ao invés de usar o conhecimento da religião ou da espiritualidade ou da prática que a pessoa está para se espiritualizar. A gente burocratiza o conhecimento religioso e espiritual, quando na verdade o conhecimento espiritual, dentro de uma perspectiva espírita, é óbvio, né? Esse é um olhar a partir do paradigma espírita. Esse olhar do paradigma espírita, ele está ligado, sobretudo, a uma visão de que você é um espírito imortal. E como espírito imortal, você vem aqui neste planeta para evoluir, para crescer, para ser feliz, para construir relações saudáveis com o mundo, com a vida, com todos. E aí é que entra nos maiores desafios nossos, que é justamente saber viver. Porque nessa pesquisa as pessoas os dados que eu tive acesso não falaram de religião, mas de sim como as pessoas que sabiam viver, criar laços de amizade, criar laços de afeto, criar relações saudáveis. Então aquela coisa de que eu devo me cercar de pessoas que me façam bem, isso realmente se tornou um fato. Quanto mais você convive com pessoas tóxicas, com pessoas com pensamentos
muito radicais, muito dogmáticos, pessoas muito egoístas, muito individualistas, pessoas que manipulam, mentem, caluniam, difamam, pessoas que estão com problemas consigo mesmas e acabam intoxicando o ambiente que se encontram, pessoas que têm facilidade de sentir raiva, pessoas que vivem em disputa. Uma das coisas que o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, brasileira, capitalista e injusta, com péssima distribuição de renda, todo mundo ganhando mal, incita é a disputa, né? É comum você ver disputas nos empregos, nos trabalhos, e esse clima de disputa também acaba indo para dentro dos templos religiosos, em que disputa quem vai ser o melhor obreiro, quem vai ser o melhor pastor, quem vai ser o melhor orador, quem vai ser o melhor médium, quem vai ser o templo que mais enche, quem vai ter mais poder, quem vai ter mais riqueza, quem vai ter mais isso, quem vai ter mais aquilo, quem é mais bonito, quem é mais musculoso, quem é mais isso, quem tem o carro do ano, todo ano. Esse clima de disputa meio que deturpa a alma e faz com que nós sejamos uma pessoa, nos tornemos um ser humano hostil, um ser humano extremamente hostil. E essa hostilidade, ela não é espiritual. E aí você tem todo um processo em que a gente precisa observar o conhecimento que o Cristo trouxe não era de religião, era de aplicar sentimentos bons na vida. O Cristo traz um conhecimento de integração com a vida. Outro dia, na nossa reunião mediúnica, surgiram vários espíritos, várias pessoas como crianças. E elas surgiram em meio a flores que caíam, após uma prece que foi feita a Maria. E aqueles espíritos que estavam em formato de criança nos fez lembrar que Jesus falou: deixai vir as minhas criancinhas. Por que o espírito desencarnado que está trabalhando no bem vem personificado como criança? Mas está trabalhando. Mas por que como criança? Tem a ver com essa coisa do arquétipo da criança interior. A pessoa chega lá do outro lado cheia, intoxicada de disputas, intoxicada de capitalismo, e ela percebe o quanto a sua alma está ulcerada pela ansiedade da competição, da virulência. Então existem essas equipes espirituais em que a pessoa vai fazer tipo um teatro, um psicodrama, um teatro de estado permanente, como se fosse um estágio, em que ela trabalha com essa coisa para tentar resgatar os valores do espírito. Ao mesmo tempo que ela está trabalhando em equipes espirituais desse tipo, ela também está fazendo um trabalho terapêutico consigo mesmo, além de estimular a psicosfera que eles trazem, estimulam, porque eles trabalham em si mesmo e trabalham com os encarnados que no caso atuam. No nosso caso foi percebido, foi uma primeira vez, nunca tinha sido visto assim, mas nos chamou a atenção esse fato. E por que nós estamos falando isso? Por causa da pesquisa de Oxford, mostrando que as pessoas que mantiveram a jovialidade,
a fraternidade, que não deixaram que o mundo os corrompesse numa guerra de arranca-rabo, de disputa, de ego, essas pessoas tiveram uma vida mais saudável e conseguiam com isso mesmo, por serem mais saudáveis, construir relações saudáveis em torno de si. É que uma coisa puxa a outra. E o que a religião tem a ver com tudo isso? Gente, dentro da ótica espírita, fora do amor não há salvação. Mas o amor, a caridade, o amor, não é só um ato matemático, um ato, digamos, mecânico. É, acima de tudo, uma postura para com o mundo, um olhar para com o mundo. Não é apenas, não é uma relação de sujeição, dominação ou teologia, mas uma relação de fraternidade, de sentimento. As práticas espirituais, os exercícios, as meditações, as leituras, a lectio divina, a própria vivência da mediunidade, o contato com os seres de luz, tudo isso será em vão se nós também não tentarmos, pouco a pouco, espiritualizar o nosso olhar, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa convivialidade com todos os outros. O amor não pode ser uma palavra bonita, mas tem que ser também uma busca. Ainda não é uma plena realização, pelo menos não no meu caso, e acredito que na maioria dos atualmente encarnados. Mas deve ser, acima de tudo, uma busca de vivência. Para isso, ser sincero, temos que reconstruir, destruir essa visão de mundo alicerçada em posse, em poder, em competição financeira, competição espiritual, competição religiosa, competição estética, competição de inteligência, competição disso, daquilo, de opinião, de visão de mundo, e viver mais a fraternidade, sentir mais do que disputar, fraternizar mais do que concorrer. Obviamente que é difícil, mas essa pesquisa de Oxford, da psicologia, da área da psicologia, nos mostra que esse é o caminho, valorizar a vida nos seus momentos bons e não criar um clima de disputa ad eterno com todos os seres e coisas. Não tentar corromper a realidade, dobrar o mundo para a sua própria satisfação pessoal, mas ter uma postura ética em que a convivialidade seja ela mesma algo prazeroso. O problema é que nós estabelecemos metas e essas metas acabam sendo mais importantes do que o viver, quando na verdade todas as metas que a gente estabelece são necessárias, se a gente julga que sejam, elas são, acima de tudo, não podem fazer com que a gente perca a noção do durante. Então essa pesquisa de Oxford, ela me fez pensar que valia a pena fazer um vídeo sobre isso, sobre o quão importante a gente construir relações saudáveis, fraternais, de amizade, de respeito, de carinho, de doação em torno de nós. Esse conhecimento, a doutrina espírita, ela nos permite fazer com muita propriedade. Ela nos permite entender que o conhecimento espiritual, ele tem como principal finalidade sanar nossas personalidades doentias. Mas nossas personalidades doentias só são doentias se nós as percebemos como doentes, enfermas de uma visão de mundo que destrói e corrói tudo que existe ao redor.
uma visão de mundo que a violência, a disputa, a guerra encontra justificativa. Essa é uma busca que nós, apesar de estarmos inseridos nela, talvez a gente não se dedique a ela. O próprio mundo capitalista, ele meio que vai empurrando a gente de uma tal forma que a gente fala sobre isso, mas a vida objetiva nos empurra no sentido contrário, da disputa. É engraçado isso. E nós precisamos o tempo todo estar refletindo sobre isso, para que a reflexão se torne uma praxis. Os métodos, os caminhos são variados, mas todos eles exigem de nós uma reformulação de como nós olhamos a realidade e a vida. Uma reformulação na nossa questão com o ciúme, com o medo, com a posse, com o poder, com a propriedade. Se nós não fizermos uma reflexão pessoal sobre como nós lidamos com tudo isso, eu posso estar falando isso aqui, mas na realidade a prática é outra. Então essa fala, assim, a gente vai falar, né? Jesus, que Jesus, não é uma coisa religiosa, mas Jesus foi mais praxis do que teologia, foi mais vivência, convivência, visita e cura do que teologia, livro. Fica aí a reflexão pra gente sobre a vivência da fraternidade, do carinho, a boa convivência uns com os outros.